Olá, bem-vindos ao Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E hoje vamos falar sobre um assunto novo aqui em pauta, que é sobre a quiropraxia. Estamos aqui com o Fábio Castro, quiropraxista. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Sara? Fábio, explica pra gente, inicialmente, o que é a quiropraxia. Vamos lá. Quiropraxia ela é uma prática da saúde natural que é concentrada na relação entre a estrutura do corpo e o funcionamento do sistema nervoso, baseado tudo na coluna vertebral. Nossa! Quiropraxia é isso, tá? Uma visão um pouco mais vitalista, né? E a gente procura fazer a gente acredita dentro da nossa filosofia que quando a coluna não está adequada, a informação entre o cérebro, o sistema nervoso e as demais partes do corpo não funcionam adequadamente. Ficam comprometidas, no caso. Ficam comprometidas. É porque é bem lógico isso daí, né? Porque até se a gente for para um lado científico, na realidade tudo passa ali, né? Todas as funções nervosas, todas essas coisas. E a quiropraxia, porque assim, eu vejo que começou-se a falar mais sobre quiropraxia de um tempo para cá, né? E assim, como é que tá com relação às pessoas já estão entendendo o que é e a necessidade da quiropraxia? A necessidade, assim, a quiropraxia está passando por um trabalho árduo, né? Ela tem já 128 anos no mundo, mas aqui no Brasil ela é muito nova e é um processo um pouco árduo porque as pessoas não conhecem, né? E acaba acontecendo uma coisa que chama misoneísmo. A pessoa tem receio, né? Aversão a trocar ao novo. Então, por exemplo, quando eu faço a minha consultoria, o primeiro passo é dar uma aula explicando o que é quiropraxia e seus benefícios. E quando eles saem dessa aula, eles ficam super satisfeitos eles não acreditavam que aquilo que é quiropraxia. Então, muitas coisas que acontecem com uma pessoa, na verdade, é a quiropraxia que resolve. Porque até 400 anos antes de Cristo, Hipócrates, que era o pai da medicina, é o pai da medicina, ele já deixava esse alerta. Tudo que acontece com o corpo passa pela coluna vertebral. Então, muitas condições estão relacionadas com o sistema nervoso da coluna vertebral. E a quiropraxia, na realidade, é como se fosse colocar a coluna em ordem. São protocolos, que é mais com a mão, né? Sim. A palavra quiro significa mão e praxia é prática. Então, é prática com as mãos, né? Então, é voltada para isso. O que a gente faz? A gente identifica, a gente localiza essas disfunções que há na nossa coluna. Então, são disfunções ou fixações articulares. E isso quebra a informação entre o cérebro, o sistema nervoso central e as demais partes do corpo. Então, vamos dar um exemplo que você está com uma disfunção na sua torácica média. Torácica é a parte das costas. Ali tem aqueles fiozinhos que são as raízes nervosas. As raízes nervosas, elas saem da medula espinhal. A medula espinhal é um complemento, uma continuação do nosso cérebro. Então a gente vem do cérebro, desce por dentro da coluna medula espinhal e saem uns fiozinhos amarelos. É pouca coisa, amarelos é na parte didática, mas não é amarelo. São as raízes nervosas. Que se a gente esticar essas raízes nervosas, só para vocês terem uma noção, são 70 quilômetros de distância só de sistema de raiz nervosa dentro do nosso corpo. Quando tem essa disfunção, a conexão entre o cérebro e a parte do corpo falha. Né? Então não funciona com eficiência, não está no seu máximo potencial. Tem a troca de informação, que é o sistema eferente e aferente, o cérebro manda e recebe informação. Tendo essa falha, começa a não funcionar adequadamente e aí começa meio que dar um bug. Né? E depois de muito tempo, o nosso cérebro, nosso sistema nervoso central, na verdade, ele é o melhor quiropraxista natural que existe. Nosso cérebro é muito inteligente, ele cuida da gente com excelência, sabe exatamente o que precisa. E aí a gente... essa questão de disfunção a gente chama de subluxação, né? Então uma microluxação. Então é bacana que subluxação nenhum tipo de exame consegue detectar. Então a quiropraxia é a única profissão no mundo que localiza, analisa e corrige. Então, sendo assim, quiropraxia veio para ficar, né? Porque muitas vezes a gente vai ao médico, tem uma dor, vai ao médico, faz um exame de imagem, a gente ouve aquele de praxe, né? Se o senhor e senhora não tem nada, toma um relaxante muscular anti-inflamatório, qualquer coisa você volta. E às vezes é um trabalho de quiropraxia. Então é muito comum a gente pegar esses casos assim e faz a solução. O pessoal fala que é mágica, que é mão santa, mas não é. É ciência
pura, né? Pura. É ciência antiga, inclusive, né? É ciência que, assim, já vem essa prática, vem muito antes, né? Apesar dela ser mais nova aqui no Brasil e a quiropraxia, assim, tecnicamente ter um determinado tempo, mas essa prática ela já vem, né? Ela não é milenar. Ela nasceu em 1895 Tá. com um canadense naturalizado nos Estados Unidos, né? Que é o David Palmer. Tá. Ele era um autodidático que tinha muita curiosidade, lia muito e aprendia e descobriu a quiropraxia meio por acaso. A história, dentro da filosofia, conta a história que ele tinha um amigo zelador que não estava com a audição bacana. Aí ele encostou numa parte da coluna do corpo, meio que ele viu uma coisa diferente, deu aquele famoso estalido e o rapaz falou, nossa, eu comecei a ouvir normal. E aí começou a gerar estudos, aí fundou-se a quiropraxia. Mas eu digo assim, até com relação, se você pega ali os médicos da antiguidade, eles utilizavam alguns tipos de tratamentos, né, desse sentido, com as mãos. Então, tipo, não tinha essa denominação de quiropraxia, mas essa inteligência no sentido de entender que alguma coisa passava ali, de que o sistema nervoso tinha essa conexão ali, coluna, tudo isso, já vem lá de trás, ou seja, aí teve que vir essa pessoa, né, que você falou já mais contemporaneamente, para poder trazer a quiropraxia como uma atividade mesmo, né, como um tratamento efetivamente, né? Antigamente tudo começou, era muito fundado no mal olhado. Tinha, o pessoal acreditava que você tinha um mal olhado, aconteceu alguma coisa, você fez alguma coisa, um pecado, e tinha sangria. Então as pessoas faziam um corte, deixava sangrar o seu corpo até um limite para reformular novo sangue, aquele sangue vir novo. Então tudo já tinha uma base sempre de dentro para fora, que é a filosofia da quiropraxia. De dentro para fora, de cima para baixo. O resto, se não sendo assim, é invasivo. Então eles faziam esse sistema de sangramento para renovar o sangue para a pessoa se curar. Sim. Aí, com o tempo, com a modernidade, com a evolução, foi mudando-se muita coisa, mas antes as coisas eram mais alopática, era mais simpatia, mais chá, e funcionou. Mas tem um lado bom da evolução da medicina e tem um lado que é meio estranho ainda, que a gente ainda tem que se adaptar e melhorar. Mas o processo sempre foi muito não invasivo. Né? Aí sim, depois começou a guerra, que aí foi na Guerra Mundial teve processo de amputação, teve que descobrir como fazia, teve muito laboratório vivo ali com pessoas, né? Não tinha solução, aí criaram-se penicilina, antibiótico, então a gente, é uma coisa muito lamentável, mas também tem um lado que foi graças a isso que a gente evoluiu, né? Mas antigamente não era medicamentosa, invasiva, era mais holística mesmo. Não, legal. E me diga uma coisa, Fábio, como é que foi para você, assim, entrar na quiropraxia? O que te levou para esse campo? Pra gente conhecer um pouquinho. Tá, vou falar um pouco da minha vida pessoal. Eu, na verdade, tinha uma empresa de paisagismo e ambiente, sou técnico paisagista também. Aí eu acabei sofrendo um problema na empresa, eu caí naquela onda daquelas lava-jato, tomei um calote gigantesco, enfim, tive que mudar de profissão e a empresa minha ficou bloqueada e eu tive que mudar de profissão. E eu comecei a pensar em várias coisas que eu poderia fazer e é um processo muito difícil, porque eu já estava bem conceituado no mercado, eu já estava naquela fase que eu não precisava mais procurar clientes, os clientes iam ficar procurando a empresa, só que eu precisava mudar. E eu estava com minha mãe, né, com comprometimento no pé. Há 10 anos eu não conseguia andar mais direito e passava em médico, resolvia exame, tudo. E não resolvia. Aí um certo dia eu fiquei conhecendo a quiropraxia e levei no quiropraxista, né? Marinês, minha madrinha da quiropraxia. Então eu levei minha mãe na Marinês e a Marinês deu uma olhada. Cara, a gente chama ajustar, né? Ela ajustou a minha mãe. Minha mãe andava mancando, estava triste, não tinha solução. E ela começou a andar naturalmente. E aí foi uma cena maravilhosa. O quiropraxista ficou muito emocionado. Minha mãe chorou, eu chorei, né? E eu falei, cara, eu quero isso para mim, né? Você vê uma pessoa com 10 anos de sofrimento, eu quero isso para mim. Aí vamos lá, ela me deu a boa notícia, falou, quiropraxia não é curso, é uma faculdade, 4 a 5 anos. Eu já não era mais menino, falei, putz, começar agora, né, quiropraxia e tal. Ela virou e falou assim, mas você consegue. Ela falou, não nesse tom, mas num tom desafiador, ela falou do jeitinho que eu precisava ouvir. Resumindo, fui parar na faculdade.
Eu, pai solteiro, né? Sou pai de criança especial, tenho um filho com trissomia 21, e que é a síndrome de Down. Me vi numa situação de ter que cuidar da criança sozinha e fazer faculdade, mas pedi forças a Deus, deu tudo certo, consegui uma autorização especial para meu filho poder frequentar a faculdade comigo, né? Aí passou-se a faculdade, me formei e hoje eu consigo, e já até vivenciei uma cena igual da minha mãe. Veio uma pessoa com anos, com mais de 10 anos com dor, com problemas de articulação no pé, mais precisamente. E eu fiz o mesmo ajuste que a quiropraxia fez na minha mãe, aconteceu a mesma cena, né? E aí veio aquele flash, falei, cara... E é bom isso, né? Assim, você vê o resultado do teu trabalho, o que gera para as outras pessoas, né? Eu brinco que eu não conseguiria escolher essa profissão. A gente brinca que a quiropraxia busca as pessoas, ela que escolhe a gente. Mas eu acredito que Deus colocou essa profissão na minha frente, ajuda muitas pessoas, e são casos de enxaqueca crônica de 10, 15 anos, que a gente faz um ajuste, a pessoa, pá, e a quiropraxia, ela, na realidade, para qualquer tipo de problema, né? Porque se tudo, assim, indo pela lógica, mais ou menos, se tudo passa ali na coluna, por essas terminações nervosas, então, até, por exemplo, problemas de estômago, essas coisas também podem ter uma função ali que vai ajudar, que vai resolver. O mau funcionamento de algum órgão também por uma disfunção vinda da comida. Tem uma coisa que é muito bacana. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do intestino. Nosso intestino, ele tem mais de 100 trilhões de bactérias que vivem dentro do nosso intestino a nosso favor. E o nosso intestino tem mais neurônio que o nosso cérebro. Ele é considerado o nosso segundo cérebro. E aí eu explico para os meus pacientes o seguinte. Você tem uma disfunção, uma subluxação naquele setor da coluna que quebra a informação, a potência de informação entre intestino e cérebro, né? Então ele não está funcionando, ele está abaixo do potencial. Ele fala que ele está meio letárgico, meio cansado. E aí você come. Você come sua alimentação, comeu que nem um rei, uma rainha, está bem satisfeito, dá 40 minutos, 30 minutos, dá aquela fominha de novo, né? E aí a gente fala, cara, não cabe mais comida. Aí não sei porque a gente aprendeu que não pode repetir a comida, né? Só que inventaram a tal da sobremesa. E aí eu brinco que para a sobremesa tem um outro estômago, existe um outro espaço, um outro estômago. O que acontece numa visão quiroprática? O seu estômago, ele é responsável pela absorção de vitaminas, minerais e aminoácidos. Né? Então, isso que gera todas as energias, através com um conjunto com essas mais de 100 trilhões de bactérias. Quando ele percebe que a comida passou por ele não conseguiu fazer essa quebra de absorção, ele manda uma sinapse neural para o seu cérebro e fala, parceiro, tô meio devagar, passou uma comida aqui, eu não consegui pegar nada, me manda mais. Aí o cérebro fala, opa, agora. Aí quando ele te manda mais comida, ele fala assim, só que não me manda nada pesado, não quero feijoada, carne, eu tô a milhão aqui, eu tô com pressa, eu preciso de uma coisa mais leve, tipo açúcares. Açúcares é um carboidrato de cadeia curta, então é muito rápido de processar, ele queima muito rápido, muito fácil e exige menos energia. Então esse é um dos mistérios. Então, às vezes, muitas pessoas não conseguem se dar bem numa dieta por causa de uma subluxação na torácica baixa. Tá. É complexo, né? Nossa, mas é um barato. Eu tô aqui encantada. Você falando aqui, eu só imaginando aqui. E a gente vai falando, a gente vai associando. Você vai opa, peraí. Então, não, total. Você fica fazendo aquelas associações na cabeça. Tem lógica mesmo tudo isso. É muito lógico. Eu vou falar com calma. 75% dos casos de enxaqueca e cefaleia é uma subluxação na cervical. E às vezes a pessoa procura, vai às vezes num neurologista por causa da enxaqueca e não resolve. E começa a fazer tratamento de alopatia, mesmo com medicamento pesado, e não resolve. E de repente ela precisa de um quiropraxista para colocar aquilo ali no lugar, para que ela possa fazer essa... como é que é a expressão que você usou? De recolocar... Ajustar. Para ela ajustar aquilo que não, né, que saiu ali do ajuste que teria que ser, né? Hoje a quiropraxia, pelo menos em São Paulo, vou falar no Brasil, somos poucos quiropraxistas graduados ainda, né? E ainda somos a última instância, a última alternativa. Chega no nosso consultório, eu já fiz isso, já fiz aquilo, fiz tudo, já tomei chá, eu preciso que você me resolva, não sei mais o que fazer. Então já vem pra gente com uma grande responsabilidade e quiropraxia, na verdade, ela é uma profissão de primeiro atendimento. Então, quer dizer, você pode passar com um quiropraxista sem encaminhamento de nenhum outro profissional. A gente é habilitado para encaminhar para demais profissionais para fazer um trabalho integrativo.
Então, quando vem pra gente, a maioria dos casos, esmagadoramente, é porque é caso de quiropraxia. Não é caso de outro profissional, então fica aquela briga. E hoje, infelizmente, o mercado tá uma briga gigantesca. Todo mundo tá tratando dor. E, na verdade, acho que seria muito mais fácil se cada um entendesse cada qual de cada um e falasse, ó, seu trabalho é para um físio, para um maço, para um educador físico, enfim, para um médico, identificar, seria né? muito mais rápido. E a quiropraxia, para qualquer idade ela serve, né? Eu vi até pelas suas redes sociais que até em bebê pode ser feita a quiropraxia. Sim. É engraçado que essa subluxação, essa disfunção de coluna vertebral pode acontecer na barriga da nossa mãe. A mãe, porque a quiropraxia trabalha em cima de 3 estresses, químico, físico e emocional. Quando a mãe sofre um desses estresses, pode subluxar o filho na barriga. Então a criança nasce subluxada, né? Ou no próprio parto. Imagina comigo, a gente está de boa conectado no cordão umbilical da mãe, só dando chutinho na barriga de vez em quando, daqui a pouco, né? Corta o cordão umbilical, luz, vento, limpeza, tapa na bunda, choro, né? Você já sai estressado, você pode subluxar. Nos Estados Unidos, um dos primeiros profissionais a ver um recém-nascido é um quiropraxista. O bebê nasce, com minutos de vida já é subluxado. O meu recorde pessoal é 15 dias. Né? Eu tenho um bebê que eu ajustei com 15 dias e uma senhora de 94 anos. São meus recordes extremos. E para o bebê, na realidade, às vezes fazer esse tratamento, passar por um quiropraxista já de imediato, porque realmente você tem todo um estresse ali do parto, né? Sim. E coloca isso em ordem. Então, possivelmente ele vai ter menos problema com cólica, uma série de outros problemas que às vezes o recém-nascido tem, né, de início, por falta dessa conexão, né? Falta desse ajuste. Uma coisa que é legal deixar alerta os pais. Normalmente, hoje não é mais tão comum, né? Mas uma família que tem 3 filhos, uma faixa etária dividida entre, diferença de 2, 3 anos. O primeiro nasceu, tal, não tem nada. O segundo tem cólica ou tem, sei lá, renite. O terceiro, mais novo, deu diabetes quando pequeno. Nós temos a cultura tratativa. A gente só leva para o médico quando dá ruim. Aí eu pergunto, a faixa etária é muito próxima dos 3. Ninguém se questiona. Eu cuidei dos 3 com amor, com o mesmo carinho, dei água, dei comida, dei calor, dei atenção. Eles conviveram no mesmo ciclo de amizade, estudaram na mesma escola. Por que esse deu problema e o outro não? Ninguém se questiona, só fala, meu filho deu um probleminha, eu levei no médico. E aí, muitos desses casos é a subluxação. Então, a pessoa que tem uma subluxação na coluna torácica média pode comprometer o pâncreas, que o pâncreas é o que emula a insulina. A criança pode ter um problema de não fazer insulina direito e comprometer o nível de glicemia, que é um dos marcadores da diabetes. Nossa, maravilhoso, Fábio. Eu daria pra gente ficar aqui o dia inteiro falando de quiropraxia. Adorei. Eu acho que as pessoas precisam saber disso, sabe? Sim. Precisam ter conhecimento disso. Que às vezes o que falta é o conhecimento. E as pessoas entenderem o que é a quiropraxia, que você nos explicou muito bem, Sim. até com todos os exemplos aqui, para resolver problemas que às vezes se arrastam há anos e a medicina convencional não consegue resolver porque trata de uma forma que não seria tudo bem mais simples, né? Mas é isso, Fábio, obrigada pela tua participação. Imagina, eu que agradeço. No Resenha. Adorei, de verdade. Assim, também, gente, vamos começar a olhar um pouquinho para isso também, né? Saúde é tudo. A gente, né, na vida da gente, se a gente tiver saúde, a gente vai atrás, a gente trabalha, a gente faz o que tiver que ser feito. Mas eu falei muito dessa questão da enxaqueca, porque eu tive um problema desse com a minha filha mais velha, de uma enxaqueca durante anos, e tratou com alopatia, neurologista e tal, e nada, nunca identificaram nada. Ela fez inúmeros exames e nunca deu de nenhum tipo de diagnóstico. Isso é complicado. E agora eu vou levar ela lá no Fábio. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. É isso aí, gente. Vamos terminando por aqui o Resenha Corporativa de hoje. Se inscreva aí no nosso canal, clica aí no sininho para receber todas as notificações. E precisando de quiropraxista, tá com uma dor, tá com algum problema, já sabe onde procurar. Busca lá o Fábio Castro, quiropraxista, também lá no Guia R011 que você encontra. Tchau. Tchau, pessoal. Valeu.